Jesus, o Cristo, resumiu muito bem o estado de uno em suas lições teóricas e práticas. Sintonizar com a essência divina, toda ela, inteligência, luz, glória e poder, eis a sagrada finalidade da vida. Todavia, fica bem entendido, sem perder a individualidade. Essa mensagem foi extraída do livro A Bíblia dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E o nosso querido ouvinte de sempre já sabe, se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. O nosso WhatsApp é Código de Área 11, aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp 99608-4846. Por falar em Bíblia, o tema de hoje são as Bíblias comentadas por Oswaldo Polidoro. Seja bem-vindo ao programa Divinista. Aqui é o nosso espaço para refletir sobre as coisas espirituais, sobre as coisas do espírito, como a nossa origem, a nossa evolução, a sagrada finalidade. Você sabe aqui que a nossa origem é por emanação e que a nossa sagrada finalidade é a união com o princípio sagrado, é a autocristificação. Eu vou repetir porque consideramos importante. Se você, ouvinte, quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mandaremos para você pelo correio, sem despesa nenhuma. Basta mandar para nós um WhatsApp no 99608-4846. E você pode baixar o Evangelho Eterno e outros livros de Oswaldo Polidoro gratuitamente no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Nós estamos nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, com a página Informes Divinos. Lá você pode baixar, por exemplo, o livro Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. E o nosso programa, aqui da Rádio Vibe Mundial, programa Divinista, está também no Spotify. Procure por Programa Divinista, para você ouvir novamente, para você compartilhar com seus amigos. Procure-nos no Spotify. Pois é. E hoje, sem mais delongas, nós vamos dar continuidade àquela série As Bíblias Comentadas por Oswaldo Polidoro, Só lembrando que nesse livro, aliás, que é esse aqui que a gente manda para o ouvinte, aquele que pede. Essa semana você pode pedir a Bíblia dos Espíritas, tá? Só essa semaninha, tá ok? Pelo mesmo WhatsApp, né? Pelo mesmo WhatsApp. Se você tem o Evangelho Eterno, você pede o Evangelho Eterno e a Bíblia. Se você tem o Evangelho Eterno, você pede a Bíblia dos Espíritas. Se você não tem o Evangelho Eterno, você pede o Evangelho Eterno e a Bíblia dos Espíritas que a gente manda. Perfeito. A gente manda de bacia. Tá então, bom? O tema de hoje a gente vai comentar sobre as Bíblias comentadas por Oswaldo Polidoro. Nesse livro, o que ele faz? Ele traz trechos dos grandes mestres da humanidade, mas ele usa como eu ia trazer hoje, esqueci. Ele usa como fonte, uma das fontes, um livro chamado Os Grandes Iniciados de Eduardo Chirré, que a gente recomenda demais que você leia. Você pode procurar nos sebos, você pode procurar nas livrarias, Os Grandes Iniciados. Nesse livro tem lá a história e os ensinamentos de Rama, de Krishna, de Hermes, de Pitágoras, de Platão, Moisés, quem mais? Krishna, Jesus, Zoroastro. Não, Zoroastro não tem. Zoroastro não tem. Não tem. Ele fala de Oromã, mas tudo bem. Exatamente, não tem. E então ele traz, o que é legal, sabe essa mitologia que a gente encontra por aí? Porque Ceres, a deusa grega, qual é a sua deusa? Ele não vai por esse lado. Ele vai pegar o sentido espiritual dessa mitologia, tá? Porque essa mitologia toda do passado, ela era usada para exatamente falar das verdades divinas, das realidades espirituais. Não tem nada a ver com a gente. Porque você é a deusa grega, a deusa egípcia. Não é esse o foco do Eduardo Chirré, tá? Exatamente. Olha como é bem didático, como o Oswaldo Polidoro deixou tudo escrito para a gente. Por isso que a gente coloca à disposição vários livros, ou todos os livros dele. São 3 livros básicos. O livro Evangelho Eterno, que a gente apresentei aos nossos ouvintes, nossos seguidores, onde tem todos os conceitos. O livro a Bíblia dos o Novo Testamento dos Espíritas, que faz passagens da Bíblia judeu-cristã, essa Bíblia que todo mundo conhece, e traz com os dados, com uma nomenclatura, explicando detalhes. Já a gente falar alguma coisa sobre isso. Do Novo Testamento, que é aquela parte que conta tudo de Jesus. Exato. Isso que ele estava falando, baseado no livro A Bíblia dos Espíritas, onde ele pega todos os conceitos dos grandes mestres do passado e traz uma conversa muito boa, muito prática, muito didática, para a gente entender
o esoterismo todo, né? O esoterismo todo, exatamente. Eu ia falar uma coisa, por isso que eu trago o caderninho aqui, porque quando a pessoa fica falando, eu fico anotando o que eu quero falar, mas agora já foi. Lá no item 14 ele fala sobre a ciência da unidade. Isso, então... Acho que você ia falar? É isso mesmo. Não era isso, eu ia falar uma outra coisa, mas agora depois se eu lembrar eu falo, tá bom? Tá. Ele fala. Não, fala você. Então eu falo. Então o item 14 fala assim, ó. Então ele traz aqui um trecho dos grandes iniciados, quando o Eduardo Chirré está comentando Pitágoras, tá? Então esse trecho é atribuído a Pitágoras. O que quer que seja que constitui a essência de qualquer homem deve ter evoluído durante milhões de anos, através de uma cadeia de planetas e dos reinos inferiores, conservando sempre, ao longo de todas as suas diversas existências, um princípio individual que nunca deixou de existir. Essa é o que a gente vai querer comentar bem, um princípio individual que nunca deixou de seguir. E aí esse texto... E como você disse, está no Eduardo Chirré. Exatamente. E ele é comentado pelo Oswaldo Polidoro, o Jorge vai te passar aí. Sim. E tem um detalhe importante, deixar bem claro aqui. Eduardo Chirré, que é autor desse livro, que fala dos grandes mestres do passado, deixa bem claro. Se pegarmos as religiões, fala bonito agora, hein? As religiões de per si, cada uma das religiões, elas são dogmáticas, porque não tem explicação, não tem as chaves. Então, Eduardo Chirré escreve no seu livro, só existe uma religião de toda a humanidade, onde mestres vieram ensinar e veio culminar esses ensinos com Jesus. E Oswaldo Polidoro, sobre esse texto que ele já comentou aqui, ele escreveu o seguinte: aquilo que Deus é, isto mesmo é o Filho, em essência. Em essência. Aí eu paro aí um pouquinho. Quer dizer, então veja bem, aqui esse pedacinho, o Oswaldo Polidoro está dizendo assim, nós somos da mesma essência de Deus, sim, certo? Para a razão do homem é indefinível, mas para os espíritos crucificados não é. Ou seja, posso comentar? Claro, por favor. Para a gente não consegue entender direitinho o que é isso. Nunca. Mas aqueles que já se crucificaram como Jesus, como Jeová, como Elias, conseguem entender porque vivem isso. Mas importante, hein? De qualquer forma, diz o texto aqui, a individualidade permanece, apenas aumentando divinamente o seu esplendor e a sua glória. A ciência da unidade, falamos agora, né? Lá dos grandes mestres, dos chamados grandes iniciados do passado, faz reportar a isso. Mas um tal estado não pode ser adquirido exteriormente. Então, tudo isso é evolução espiritual, é de dentro para fora. Não pode ser adquirido exteriormente, porque é questão de autofazimento. A gente não fala aqui, há 20 anos, né, Lenira, que nós todos, indistintamente, no universo afora, somos sementinhas de Deus, somos centelhas de Deus. Esta é a chave máxima. Todos nós somos uma centelha de Deus. Então não pode ser vir de fora. E sabe qual é o problema? Já a gente vai falar aqui de opiniões. A gente monta a nossa opinião baseada no que a gente conhece, no que a gente lê. E houve a corrupção dos informes doutrinários, e o Polidoro escreve aqui. E os clericalismos e as idolatrias muito prejudicam o envolvimento, porque as traições da lei sempre embotam o espírito. Então a gente não consegue raciocinar, a gente como humanidade, né? Por quê? Temos muitas informações erradas. A chave do triunfo está no saber e na virtude. Pois é. Então a gente vai pegar alguns pontos chaves desses dois textos para a gente comentar. Então, ele fala assim, alguma coisa que existe evolui durante milhões de anos, e bota milhões de anos isso, né? Conservando um princípio individual. Então, por que ele fala isso? Porque o nosso corpo muda de encarnação para encarnação. Mas que princípio individual é esse que aos milhares de anos evolui, sempre ele mesmo, né? Essa centelha que a gente é. Esse espírito que nós somos. É nós, espírito que evoluímos, né? Então, é essa individualidade que permanece. Agora tem uma coisa importante, aliás, muito importante, que Oswaldo Polidoro destaca em toda a sua obra. Nós vamos evoluindo até atingirmos a envergadura total do espírito. Mas a individualidade permanece. Não é como o panteísmo que fala, você dilui em Deus como a gota dilui no oceano, não é por aí. Não perdemos a consciência. Jorge, como é que é isso? Como ele falou, a gente vai levar só os cristos milhões entendem, de anos. né? Mas dá para entender um pouquinho, né? Eu falei uma bobagem agora, porque nunca a gente vai entender. Não, falou bobagem.
Falou bobagem. Os cristos já entendem isto, mas os cristos também têm vários graus de evolução, de volta consciente ao cadinho divino. Então, nós vamos manter sempre a nossa individualidade, nossa consciência, por mais unos com Deus que nós sejamos. Podemos ter a plena consciência, mas sempre mantendo a individualidade. Exatamente. Então, não há uma diluição, né, da gente no princípio. Mantém. Jesus representa Deus, Jeová representa Deus, já é uno com Deus, mas eles mantêm a sua individualidade. Embora tenham já o seu quinhão de onisciência, de onipresença, de onipotência, eles continuam com a sua autoconsciência. Né? E é meio lógico, né, Nenira? Se o espírito, por evolução, quer que seja, chegasse a Deus, estaria chegando em algum lugar, em algum momento, em alguma situação. Mas Deus é o... se der tempo, a gente vai até falar aqui do Fernão Capelo Gaivota. E aí tem um trecho que ele fala assim, o que significa, né? Ele fala assim, mas esse crescimento, essa evolução não pode ser adquirida de fora, né? Então, o que significa isso? Se a gente é uma centelha divina, contendo em nós mesmos todas as virtudes divinas, para desabrochar, é que nem uma sementinha, né? Então, o que é que o de fora pode me fazer desabrochar? Nada, né? Tem que ser sempre um trabalho de autodesabrochamento. Nada do que é externo pode me fazer germinar espiritualmente. Olha, a gente tem que raciocinar o tempo todo, né? E o ouvinte pode dizer, olha, tem a terra em que ela é plantada. Se é uma sementinha, se é uma sementinha, se é uma né? sementinha, ela vai ter alguma coisa de fora. Vai ser colocada na terra, por exemplo, que a terra vai lhe fornecer nutrientes. Tem o sol, que vai na sementinha, na plantinha, tem a água e por aí afora. E tudo isso é de fora. Pois é, mas veja bem, é verdade. Mas isto é de fora, mas são ferramentas, né? Então, ferramentas que essa plantinha, que essa sementinha utiliza para fazer o seu trabalho interior. É força que ela adquire para fazer seu trabalho interior de autodesabrochamento. É a mesma coisa que a gente, né? Quem é a nossa terra? É a nossa encarnação, né? Então, quando a gente encarna no corpo físico, é a nossa terra, é aqui que é a nossa ferramenta. A gente vive em família, em sociedade, né? E que nos nutre de amor, de paciência, de cuidado, de desafios. Às vezes é difícil viver com aquele parente, com aquele amigo. A gente briga com a esposa, a gente briga com o marido. Então, essas oportunidades sociais são oportunidades de erros, mas também são oportunidades de erros a serem evitados. E quando eu evito esse erro, quando eu ultrapasso esse erro, vou ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Não, aqui não pode ter paciência, aqui eu tenho que corrigir e tal. Isso nos fortalece, e isso nos faz evoluir por dentro, nos desabrochar por dentro. Então, a gente tem o conhecimento doutrinário, que faz com que a gente saiba como agir, tudo isso é ferramenta, mas o trabalho de desabrochamento é interno. E tem até uma questão da água, né? Jesus chama, fala, cara, e a água? Onde entra a água? Né? Jesus vai chamar o conhecimento doutrinário de água da vida. Aí você já entra na parábola de Jesus, na passagem de Jesus, na verdade, né? Da Samaritana. É engraçado. Nós estávamos comentando há pouco sobre a sementinha. E tem a parábola da grão de mostarda. Ou seja, pessoal, está tudo na Bíblia. É só procurarmos ler com os parâmetros corretos. É assim, eu vou parafrasear Oswaldo Polidoro. Precisa ter inteligência e honestidade mental para ler a Bíblia. O que significa isso? Eu não posso ler a Bíblia querendo ganhar alguma coisa com isso. Puxar para essa instituição, para aquela instituição, né? Mas a gente volta a falar sobre isso. Então, na passagem, né? Da Samaritana, vamos recordar aí. Já falamos aqui recentemente no programa Divinista, aqui na Vibe Mundial e no nosso YouTube. Os samaritanos e os judeus lá onde Jesus pertencia não se bicavam, não se gostavam uns dos outros. E, pior ainda, o mais complexo ainda, o pessoal dava um papel inferior à mulher. Então a samaritana está lá pegando água, então
os dois grupos, não sei. Então são duas coisas. É Se gostava. samaritana, que não era, os samaritanos não eram bem vistos, Não não era eram bem bem quistos, e era uma mulher tirando água de um poço. Ela está tirando água e Jesus se aproxima e pede para ela. Ele está com sede? Pede para ela um pouco d'água. E ela fala, você me pedindo água? Você é um judeu me pedindo água? Judeu E homem me pedindo água? Bom, homem tá certo, porque os homens não tiravam água. Exato. Também tem isso. O homem não dava trabalho. Não tinha trabalho. Não fazia trabalho. E Jesus disse para ela, olha, eu posso te dar a água da vida. Como é que é a passagem? Você pode me dar essa água, mas se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. E ela pergunta, que água? Me dá essa água que eu nunca mais terei sede. Agora eu li aqui o texto. Mas a água que eu lhe der virá a ser nela, né? Uma fonte que salte para a vida eterna. Isso está em João capítulo 4. Então, Oswaldo Polidoro explica que a água da vida, ou água da eternidade, como dizia lá nos antigos iniciados, é a doutrina da verdade, a chamada ciência dos mistérios, e que nos passou a chamar de conhecimento da verdade que livra, porque livra de conceitos errados. Então, esse conhecimento das leis espirituais, que nós trazemos aqui todos os domingos, como era chamado antigamente? A ciência dos mistérios, água da vida. E Jesus chamou de verdade que livra. Quando a nutricionista Alessandra Carreiro esteve aqui, no nosso programa, falou sobre o livro Moral, Amor e Revelação. Então nós falamos sobre essa passagem, sobre a samaritana. E sobre... Não falamos sobre a samaritana, mas falamos sobre a verdade. A verdade. Então, ciência dos mistérios. Porque se você vai se você vai pegar os grandes iniciados, que você pode comprar no sebo bem baratinho, assim, ciência dos mistérios, ciência da unidade, tem mais um nome que eu não vou lembrar agora. Significa o quê? Esse conhecimento doutrinário que fala da nossa evolução, da nossa emanação, da sagrada finalidade, que fala do comportamento, que fala de como a gente atinge tudo isso, tinha esses nomes. Então, isso que a gente fala hoje aqui, antigamente chamava ciência dos mistérios, ciência da unidade, é o que era como chamado antigamente, tá bom? E Jesus, a verdade que livra. O que é complicado, né, Lenira, e é bom que seja assim, porque nós seres humanos, só podemos raciocinar com base naquilo que a gente conhece. Então a gente vai formando, como falei agora há pouco, nossas opiniões, e é válido, mas muitas vezes nossos palpites. E por que isso acontece? Por que isso é prejudicial? Porque a gente parte, normalmente, de parâmetros errados. Então, verdades espirituais são as leis que não mudam com o tempo. Não dependem de opiniões pessoais. Elas existem por si só. Exemplo do que compõe a verdade doutrinária são as coisas do espírito. Tá? A emanação, a evolução, a responsabilidade. Então, o Polidoro didaticamente coloca lá a essência divina, que é a nossa origem, a existência, porque tudo existe, o movimento, porque sem ele não haveria a vida. E nem a evolução, né? Nem a evolução. O ato de nós evoluirmos, desabrochar o Deus interno, é um ato de movimento. Sim. Movimento significa mudança ao longo do tempo, né? E, consequentemente, a evolução do espírito se dá porque há uma lei divina chamada imortalidade, e outra, a evolução, e outra, a responsabilidade, e outra, a reencarnação, são as leis. E outra lei, a revelação, comunicação entre os planos da vida. A habitação cósmica, porque é normal na ordem cósmica as migrações planetárias, e a sagrada finalidade, onde falamos agora há pouco. Voltaremos a Deus em plenitude de consciência. Então, vou pegar um exemplo do que é, talvez, verdade e o que é opinião, né? Então, existe a ideia de que nós temos só 3 céus, vamos dizer, o céu, o inferno e o limbo, vamos dizer assim, tá? Mas esse ensinamento sobre os céus espirituais, que nós temos muitos céus espirituais, 7 em essência, dividido em 34 mil subfaixas, mais ou menos, ele é um conhecimento milenar. Então, você pode dizer assim, mas, puxa vida, mas também os caras tinham opinião. Mas, peraí, Krishna vem e fala a mesma coisa, Hermes vem e fala a mesma coisa, Rama mais ou menos, Pitágoras mais ou menos. Então, não é opinião, né? Já há uma tendência de ensinamento que vai transcorrendo através da história da humanidade. Então, fala. Desculpa, te interromper. É que nós postamos no TikTok recentemente agora uma frase de Oswaldo Polidoro, e foi muito bem aceita pelo mundo afora, tá? Porque o TikTok tem em muitos países, né, pessoal? Perdão. A postagem foi o seguinte,
Se te apresentarem um céu e um inferno apenas, fuja disso. Porque são, no planeta, né? 7 céus, subdividido em mais de 30 mil subfaixas, subcéus, onde cada um tem um teor vibracional diferente. E para onde nós vamos, quando desencarnamos, de acordo com o nosso teor vibracional. Sabe aquele cada um no seu quadrado? Cada um no seu quadrado. Cada um de nós tem um cantinho específico de acordo com o que a gente já desabrochou e de acordo com o que a gente se comporta. E aí a gente volta, e tem que voltar sempre, né? Às palavras de Jesus. Ele disse... mas eu quero falar de Krishna antes. Pode falar de Krishna. Aí você vai falar de Jesus depois. Na sequência. Tá, na sequência. Peraí, tá, aqui tem uma ordem. Então é o seguinte... Lá em Krishna, quando uma hora acontece um determinado fato na vida dele, que é quando ele vai começar a missão dele, então ele vai ter uma grande visão, um grande acontecimento espiritual na vida dele, nesse acontecimento, ele sobe e ele escreve assim: eu fui até o 7º céu dos Devas, eu atravessei tudo, fui até o 7º céu dos Devas. Devas são os deuses, né? Os espíritos os espíritos maiores. E lá foi onde ele viu tudo, toda a história dele, toda a história da humanidade, viu quem ele era, tal. Então existe mais que um céu, o céu dos Devas, né? Agora, em Hermes, ele tem no final da iniciação dele, que ele foi estudar e tal, então tem um momento do ápice da iniciação, que é ter uma visão. E o grau que ele atingiu é o grau aonde ele subiu. Então, era assim, se aquele iniciado subiu até o 5º céu, era o 5º grau. O 3º céu era o 3º grau. O nível espiritual dele, né? Era o nível espiritual dele, era o grau dele dentro da ordem doutrinária, da ordem iniciática. E ele é um Cristo, Hermes é um Cristo, né? Então, ele viu toda a história do espírito, desde a emanação, e é linda essa visão, bem esotérica, bem fechada, bem simbólica, mas é linda. Via as mônadas saindo, né, sendo emanadas, e aí ele vai descendo de esferas em esferas, que são os céus espirituais e tal. Então, ele fala de toda essa grandiosidade da descida da centelha e depois da subida, até se desenvolver através das esferas espirituais. Então, essa questão de ter mais do que um céu, não é só o céu e o inferno, porque não tem lógica. Não tem lógica. Depois a gente vai comentar uma questão, se é que vai dar tempo, de uma vida só e eu poder fazer o que eu posso fazer nessa uma vida só. Né? Não tem lógica com a inteligência divina, com a bondade divina, com a compaixão divina. Não tem dó. E aí você vai falar de Jesus. Porque assim é importante, né, pessoal? Sempre reportarmos a Jesus, que é o expoente máximo de informes para nós aqui no Ocidente para esta humanidade. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Está escrito na Bíblia. E Kardec, lá no livro Evangelho com o Espiritismo, deixa bem claro que ele fala de muitos mundos físicos com os planetas. Então, as muitas moradas são os diversos planetas e também os diversos céus espirituais em cada planeta. São muitos, né? Não apenas 3, como exatamente, tinha como colocado diz aqui. aí. Não é só o céu, o inferno. E aí, se a gente fala de verdade, a verdade é no cunho humano e no seio das religiões institucionalizadas, são opiniões, né? São visões diferentes, mas são de visões parciais, capengas. Então tem isso, eu vou contar rapidinho. Não. Tem a história... Eu acho que não vai dar tempo para você contar, porque eu quero dar o WhatsApp nosso. Nós temos poucos segundos. Então tá bom. Quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, receber pelo correio, sem despesa nenhuma, aí na sua casa, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E esse livro que nós estamos comentando aqui hoje, e todos os livros de Oswaldo Polidoro, estão disponíveis para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E nessa semana você pode pedir pelo WhatsApp, o mesmo WhatsApp, a Bíblia dos Espíritos. Mostra tá a bom? capa. A capa bonitinha, olha aqui, essa daqui, tá bom? Nem sei se está dando para ver, tá bom? Muito bem. Então vamos lá para o segundo bloco? Daqui a pouquinho a gente volta? Sim.